Já imaginou trabalhar em um zoológico e descobrir que os animais começaram a se transformar em monstros? Foi isso que aconteceu comigo. No meu primeiro plantão noturno, tudo parecia normal. Meu trabalho era simples: observar os animais pelas câmeras e alimentá-los. Mas algo estranho aconteceu com os servos. Eles estavam agitados, saltando sem parar. Pensei que fosse apenas energia acumulada. Então fui até o tigre. Ele estava deitado de costas, imóvel, com marcas de mordida no abdômen. O cheiro de sangue era forte. O coração acelerou. Algo estava errado. Corri para o cercado dos gorilas. Um deles se contorcia no chão, enquanto os outros gritavam em pânico. Foi quando percebi. Eles estavam lutando. Pernas afiadas surgiam nas costas, dentes cresceram como navalhas, e os olhos brilhavam em verde, cheios de loucura. Era como se o zoológico inteiro tivesse se transformado em um pesadelo vivo. Girafas com pescoços que se contorciam como serpentes, crocodilos com membros mais longos e fortes, elefantes com tentáculos surgindo dos ombros. Tudo se movia com uma velocidade assustadora. Corri para alertar a doutora responsável. Pegamos doses de uma vacina experimental, tentando frear a mutação. Mas era tarde demais. Enquanto tentava salvar alguns animais, fui atacado. Um cervo, transformado, cravou garras na minha perna. Injetei a vacina em mim mesmo, mas a dor era insuportável. Minhas articulações doíam. Minha visão escureceu. Eu também estava começando a me transformar. O zoológico havia se tornado uma armadilha. Um verdadeiro laboratório de pesadelos. E naquele momento, percebi. Não havia mais volta. Eu não era mais apenas o observador. Eu estava me tornando parte do horror. Imagine acordar no meio da noite e perceber que não está sozinho. Foi exatamente isso que aconteceu com uma família que jurava viver uma vida comum. Tudo começou quando o filho deles, de apenas 5 anos, começou a falar sozinho no quarto. No início, os pais acharam que era apenas imaginação infantil, mas logo perceberam que havia algo muito errado. A criança dizia que conversava com um amigo invisível, um homem alto, de chapéu preto, que aparecia sempre ao lado da cama. Às vezes ele sorria, outras vezes apenas ficava parado, observando em silêncio. No começo, parecia inocente, mas com o passar dos dias, o comportamento do menino mudou. Ele ficou agressivo. Tinha pesadelos constantes e acordava com marcas estranhas no corpo, como se alguém tivesse segurado seus braços com força. Certa noite, os pais ouviram o filho chorando. Quando entraram no quarto, viram algo que nunca esqueceriam. O menino estava sentado no canto, tremendo, e atrás dele, uma sombra alta se erguia na parede. Não havia ninguém ali, mas a forma estava clara, como se tivesse vida própria. Apavorados, eles chamaram um padre para abençoar a casa. Durante a oração, o garoto começou a gritar, dizendo: "Ele não quer ir embora. Ele disse que eu sou dele." As luzes piscaram. O ar ficou gelado. E todos ali sentiram que havia realmente algo além do que os olhos podiam ver. Depois desse dia, a família nunca mais foi a mesma. Mudaram de casa, mas a criança ainda dizia ver o homem de chapéu preto em seus sonhos. Até hoje, ninguém sabe se era apenas fruto da imaginação ou se algo muito mais sombrio realmente queria levar aquela alma inocente. Se você acredita que isso pode ser apenas coincidência, pense de novo. O mal costuma se esconder onde menos esperamos. Você já ouviu falar de alguém que tentou emagrecer de um jeito tão bizarro que acabou colocando a própria vida em risco? Pois essa é a história de uma garota que, desesperada para perder peso, tomou uma decisão assustadora. Ela sempre foi chamada de a gordinha da turma. Não era obesa, mas carregava uns quilos a mais que a incomodavam. Nenhuma dieta funcionava. Nenhum exercício parecia dar resultado. Foi então que ela ouviu falar de um método secreto, estranho e para muitos nojento: engolir uma tênia. A lógica era simples. Se esse verme vive dentro do corpo e se alimenta de tudo que a pessoa come, então ele faria o trabalho de emagrecer no lugar dela. No começo parecia um milagre.
Ela comia hambúrguer, pizza, sorvete e ainda assim continuava emagrecendo. Os quilos iam embora como mágica, mas a felicidade não durou muito. O que ninguém contou é que uma tênia não é apenas um verme inofensivo. Esse parasita pode chegar a vários metros de comprimento dentro do intestino. E pior, pode liberar ovos que migram para o cérebro, para os olhos, para o coração. Com o tempo, a garota começou a sentir dores fortes, enjoos, febres repentinas. O rosto dela perdeu o brilho. A pele ficou pálida, mas mesmo assim ela se recusava a procurar ajuda. Afinal, estava finalmente magra. Até que numa noite acordou com dores insuportáveis. A família correu com ela para o hospital. Quando os médicos descobriram o que havia dentro do corpo dela, ficaram em choque. O parasita tinha crescido tanto que estava devorando sua saúde por completo. A operação foi longa, arriscada e traumática. Quando o verme finalmente foi retirado, enrolado como uma corda infinita, os médicos disseram: se ela tivesse esperado mais algumas semanas, poderia não ter sobrevivido. Essa história serve como um alerta. Até onde você estaria disposto a ir em busca do corpo perfeito? Será que vale mesmo a pena arriscar a própria vida por um padrão imposto pela sociedade? Você confiaria na pessoa que divide a cama com você todas as noites? Pois essa mulher confiava, até descobrir que seu próprio marido tinha um segredo mortal. Tudo começou de forma sutil. Ela se sentia cansada, fraca, com dores inexplicáveis. Os médicos diziam que era estresse, talvez depressão, mas a sensação era outra. Algo dentro dela estava morrendo dia após dia. Certa manhã, enquanto tomava o café preparado pelo marido, percebeu um gosto amargo no fundo da xícara. Ele sorriu dizendo que era coisa da cabeça dela, mas aquela sensação não saiu de sua mente. Decidiu investigar. Escondeu uma pequena câmera na cozinha e no dia seguinte assistiu ao vídeo sozinha, trêmula. O que viu fez seu sangue gelar. O marido misturava gotas de um líquido transparente na bebida dela todos os dias. Era veneno. Com medo, ela levou a gravação às autoridades. Descobriram que o homem comprava substâncias tóxicas online, planejando matá-la lentamente para ficar com a herança. A cada gole de café, ela estava sendo envenenada sem perceber. Mas o mais assustador não foi isso. Durante a investigação, os policiais encontraram diários secretos do marido. Ele escrevia que uma voz mandava fazer aquilo, uma presença sombria que o guiava, dizendo que sua esposa pertencia às trevas e precisava morrer. Seria apenas uma desculpa de um homem cruel? Ou ele realmente estava possuído por algo além da compreensão humana? Hoje, ela sobreviveu para contar a história, mas nunca mais conseguiu dormir em paz. E a pergunta que fica é: será que você realmente conhece a pessoa com quem divide sua vida? Você já entrou em um lugar que simplesmente não deveria existir? Alguns hóspedes de um hotel no Japão juram ter vivido exatamente isso. No quarto andar, no fim de um corredor longo e mal iluminado, há uma porta vermelha com a numeração 404. Mas aqui está o detalhe. Esse quarto não existe em nenhum registro do hotel. Não está no mapa de incêndio, nem no sistema de reservas. Oficialmente, ele não deveria estar ali. Mesmo assim, hóspedes afirmam que ao caminhar até o fim do corredor encontram a porta. O número 404 em placas de metal gasto sempre os encara. Alguns curiosos relatam que giraram uma maçaneta, e quando entraram, não estavam mais em um quarto comum. Relógios paravam de funcionar. As paredes respiravam como se fossem vivas. O ar era pesado, quase impossível de respirar. Alguns dizem que ouviram vozes chamando pelo nome deles, como se alguém já os esperasse. Um turista contou que ficou preso lá dentro por horas, mesmo que do lado de fora só tivessem se passado alguns minutos. Outro afirmou que viu sua própria cópia sentada na cama, sorrindo em silêncio como um reflexo distorcido. O mais perturbador é que quando esses hóspedes pediram ajuda na recepção, os funcionários juraram que o quarto 404 nunca existiu. E na manhã seguinte a porta simplesmente havia sumido. Seria apenas uma lenda urbana? Ou realmente existe um lugar entre os corredores desse hotel onde a realidade se rompe? Você teria coragem de abrir a porta 404? Se quiser ouvir mais histórias como essa, já se inscreve e ativa o sininho. O próximo relato é ainda mais aterrorizante.